Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a todos nessa sexta-feira. Vamos iniciar aqui o nosso dia com Deus, na presença do nosso Deus. Vamos fazer aqui a nossa oração, em seguida dar início aqui, a continuidade ao nosso propósito. Então vamos falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Ó Espírito de Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nesse momento nós nos conectamos com o Senhor, nos conectamos com a tua santa presença e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. Primeiro, tirar de nós tudo aquilo que pode ser nocivo, negativo, destrutivo para a nossa fé e para a nossa vida. Nós encostamos a cabeça na tua palavra e queremos que a tua palavra se conecte à nossa mente, ao nosso coração, toda a nossa existência. E que tudo que há de ruim, somente o Senhor e a tua palavra pode purificar, purifica. Tira de nós todo o mal. Em nome de Jesus, que todo o mal saia agora. E que nesse momento a tua santa presença flua em nós e através de nós livremente. É o que nós determinamos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Pessoal, que Deus abençoe a todos mais uma vez. Vamos dar continuidade aqui à palavra do nosso Deus. Vamos aqui compartilhar com vocês a tela. E eu vou compartilhar com vocês aqui a palavra do nosso Deus, que nos guia em tudo, que nos guia em cada momento, em cada detalhe. Então vamos a esse momento aqui com Deus. Josué capítulo 2 diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim, de Sitim, dois homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandaram o rei de Jericó dizer a Raabe: Tire fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os dois homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. E depois, após eles depressa, porque os alcançareis. Então, assim, você vê que ela protegeu, ela foi usada por Deus para proteger aqueles homens judeus. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e tinha escondido entre os canais, entre as canas de linho, e pusera em ordem sobre o eirado. Então, assim, deixa eu colocar aqui nessa outra versão aqui, só para que na linguagem de hoje possamos entender melhor onde ela escondeu. Aconteceu que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo de varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Então, antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: Eu sei que o Senhor deu esta cidade a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Na outra versão,
A versão fiel diz assim: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta cidade, ou melhor, esta terra, e que o pavor vos caiu sobre nós, e todos os moradores de terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito. E o que fizestes aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Versículo 11 diz: O que ouvindo desfaleceu no nosso coração, e em ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e abaixo na terra. Glória, glorioso isso aqui. Então, olha que gloriosa essa informação, essa orientação, ou melhor, essa preciosidade que nós recebemos da parte de Deus aqui, através do livro de Josué. Então nós vamos ver aqui o que o Bispo Macedo fala sobre isso nos comentários, e ele fala assim, que maravilha. A conquista de Jericó se inicia com a ação estratégica de 2 espias que entraram à cidade para observar. Aparentemente, a escolha da casa de uma prostituta para missão foi humana, pois, por ser um local bastante frequentado, principalmente por soldados, facilitaria a observação, informações para o futuro ataque dos israelitas. Porém, a escolha foi uma providência divina. O Altíssimo escolheu o endereço mais improvável da cidade. Ali, em cima das muralhas, das altas muralhas, o lugar de má fama associado ao pecado, habitava uma prostituta que desejava ardentemente conhecer o Deus de Israel. Isso, ele foi ao seu encontro. Da mesma forma, o Senhor Jesus continua com a sua missão de resgatar os pecadores perdidos, aqueles que são humildes para buscar a sua ajuda e encontram e recebem nova oportunidade. Mas aqueles que, aos seus próprios olhos, se consideram justos, não conseguem ter a vida transformada porque o orgulho impede. Então, muitas pessoas aparentemente muito mais santas, não conseguiram ter as mesmas oportunidades que Raabe ali teve. Mas nós que éramos pecadores, que somos pecadores, temos o privilégio de receber do Senhor Jesus essa tão grande salvação que só depende dessa nossa entrega sincera, de querer conhecer a Deus. Isso é muito forte. O Bispo Macedo comenta também sobre o versículo 7, do 2 ao 7. Ele comenta assim: O que a prostituta tem a nos ensinar? O Eterno se agradou, não somente em dar salvação a Raabe, mas também em honrá-la. Ele incluiu-a na sua família terrena do Messias, colocando-o na sua genealogia. Inseriu o seu nome na galeria das testemunhas da fé. Tudo isso por causa da sua fé corajosa, provada com atitudes. Ela ousou, por exemplo, desobedecer o rei de Jericó para ocultar os espias em sua casa. Raabe ensinava, ansiava, deixar a prostituição e agarrou com todas as suas forças a primeira oportunidade que teve. Ela poderia fugir da cidade com sua família, pois tinha a informação antecipada de que a cidade seria destruída. No entanto, preferiu recorrer ao Deus que ainda não conhecia. Em todos os momentos devemos correr
para o trono do Altíssimo, e principalmente quando a vida está em perigo. Somente Ele oferece a verdadeira paz e segurança. Então, olha que maravilha, que aprendizado nós temos com Raabe de perceber o quanto era mais importante do que dentre qualquer outra coisa, estar com Deus, recorrer a Deus, e somente Ele pode honrar a nossa fé. O bispo continua comentando aqui sobre o versículo 8, sobre Raabe. Raabe não se apegou à sua cidade, aos seus costumes, aos seus amigos ou seus deuses. Ao contrário, rapidamente se, se propôs a deixar tudo para trás e fez a sua escolha. Essa decisão a resgatou de forma completa, pois não apenas salvou da destruição, mas também deu a ela dignidade, um casamento feliz e a salvação. Não tivemos a oportunidade de fazer algumas escolhas importantes na vida, como nascer, eleger nossos pais, selecionar nossas características físicas e genéticas, ou decidir o próprio nome, por exemplo. Porém, com o tempo, adquirimos a liberdade de escolha para tudo, como em quem colocaremos nossa fé, com quem iremos nos casar, ou qual profissão iremos exercer. Temos ainda o direito, a maior de todas as decisões, escolher o lugar onde passaremos a eternidade. Felizes aqueles que entendem isso e decidem pela obediência a Deus, pois serão grandemente recompensados por Ele. Aleluia. Então, que maravilha. Cada detalhe aqui do que nós aprendemos, muita gente tem muito mais condições do que nós, do que eu, do que as pessoas que estão na Igreja Universal do Reino de Deus, mas Deus escolheu aqueles que o mundo rejeitou, mas Deus aceitou pela sinceridade, pelo desejo de querer conhecê-lo. Como ele disse, se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Então, não existe maior privilégio do que querer conhecer a Deus. Olha que maravilha. A decisão de fé, referente ao versículo 11, Raabe, né? A declaração de fé de Raabe foi surpreendente. Ela reconheceu que Deus já havia entregado Jericó a Israel. Sua revelação mostrou que a fé de uma pagã que nunca havia visto ou experimentado algum milagre foi mais expressiva do que de muitos israelitas. Não precisou muito para que Raabe cresça no Altíssimo. Ela ouviu pouco sobre ele, mas o suficiente para ter a fé despertada e reconhecê-lo como Deus soberano, digno de sua confiança. O contraste que existiu entre a fé de Raabe e a dúvida de alguns filhos de Israel continua hoje. Enquanto muitos, apesar de ouvirem, verem, experimentarem o poder de Deus, não se entregam a Ele. Outros, nas poucas oportunidades que recebem, se lançam, fazendo assim a diferença. Então, que aprendizado, hein, pessoal? Que aprendizado nós tivemos aqui hoje. Louvado seja o nosso Deus por isso, graças a Deus por isso. Que Deus abençoe seu dia. E nós aguardamos vocês aqui na nossa Universal de Vila Helena hoje para estar trazendo a sua rosa para ser abençoada, ser consagrada, e que o poder de Deus ele entre e consuma todas as trevas. Inclusive, nós estamos determinando que caiam as muralhas espirituais na sexta-feira, né? Estamos determinando que caiam as muralhas espirituais. Então, contamos com a sua presença para que no horário de 8 da manhã, 15 horas, especialmente 19h30, esteja aqui para ajudar você mesmo, sua família, e aqueles que você convidar para estar aqui com Deus, tá bom? Desculpa. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo dia, e até logo mais em um dos horários. Tchau, tchau.